Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre as novas consequências dessa crise enorme que estamos tendo para o Brasil, tanto nas empresas quanto na bolsa, a comparação aí com outros países. Então estamos mais uma vez recheados de informação, fiquem aí até o final que está muito bacana. Antes disso, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no Telegram, basta clicar no link, uma comunidade só de leitura. Temos também uma comunidade no WhatsApp interativa, vamos reabri-la em junho, estamos dando uma pausa. E também temos a nossa comunidade paga, com estratégias para não apenas não sofrer tanto, né, nesse momento tão difícil aí, econômico, mas também conseguir um pequeno retorno, né, com os nossos figurinhos aí, nossas puts, que são opções, é um instrumento aí bem avançado. Então, antes de entrar aí, estudem bastante, temos uma playlist também no YouTube. Mas só lembrando mais uma vez que não é, né, um canal aí para vender nada, não temos nenhum tipo de assessoria financeira, não indicamos fundos, empresas, nada disso. É apenas o bom e velho conhecimento, tá certo, pessoal? Então vamos começando aí esse gráfico aí muito bacana, vejam só. Em 2008, 2009, o crescimento da China sustentou a economia mundial. Em 2020, todos vamos down. Na verdade, a China é uma das maiores, né, nações aí que vão ter um prejuízo muito grande. Primeiro porque o foco começou ali, e depois, né, que a China é uma grande exportadora de mercadorias, e se o mundo inteiro está sofrendo tanto, né, não adiantaria ela sozinha se livrar desse problema, mesmo porque não se livrou também, né? Então, como ela vem inchando há muitos anos, quando você estoura, o impacto sempre é maior numa nação dessa, né? Mas o gráfico aí realmente é muito incrível. Vejam que mesmo, né, nos momentos ali difíceis de 2008 e 2009, a China, que é esse azulzinho, azul piscina, né? Olha só, ela se manteve ali com o PIB positivo, então ainda conseguiu subir um pouquinho, e aí alavancou, né, todo mundo. Vejam aí o próprio Brasil, o resto do mundo também subiu bastante. Os Estados Unidos meio que continuaram, né, com o mesmo PIB em todos esses momentos aí, em todos esses anos, né, mas a China realmente se manteve. Mais uma vez, né, gente, quando a gente fala de China, a gente nunca consegue saber o que é verdade, porque há muita manipulação, mas, né, dentro desse contexto que nós estamos hoje, mesmo a China está declarando que o PIB, né, pode até ser negativo, e isso seria uma grande calamidade realmente para o mundo todo, né? Pois, como sempre falamos aqui, o mundo está inteiramente integrado, né, gente? Não tem como mais uma nação ganhar bastante se as outras não estiverem bem, especialmente uma nação como a China. Então vamos ficar muito de olho nisso daí. O PIB da China nos diz muito sobre o tamanho da crise atual, né? E aí uma outra questão, pessoal, muito importante, né? Os famosos Fallen Angels, né? Olha só o que são os Fallen Angels, né? Os anjos caídos aí, são empresas, né, que estavam vindo ali de uma forma boa, queridinhas do mercado, e com um problema desse que temos, né, podem simplesmente se tornar aí empresas, né, com uma classificação ruim, ou até mesmo junk, né, lixo. Imaginem uma coisa dessa, né, as pessoas aí investindo numa empresa boa há muito pouco tempo atrás, e a empresa, devido a todos esses problemas, passa a ser uma empresa ruim em termos de classificação, né? Então a questão principal é saber quantos grupos se enquadram nas categorias especulativas e se tornarão o que o mercado chama de anjos caídos, o que levaria muitos investidores a dar as costas a eles, por medo de falência, entre outros motivos. Então podemos destacar, né, aquilo que a gente sempre comentou também, apesar de serem conhecidos no mercado, né, por serem queridos aí, são empresas, as famosas empresas zumbis, né, que não têm simplesmente lucro, há muito tempo vem tendo aí prejuízo, mas sempre com aquela desculpa, né, que trouxe um negócio revolucionário, por exemplo a Uber, a Netflix, né, só que em um momento como esse, obviamente, o investidor não quer mais saber de esperar tantos anos para ter um retorno, e sim a empresa não quebrar e levar todo o dinheiro dele, né, pessoal? Então, se uma empresa que já não tem lucro toma uma avaliação negativa e começa a ter fuga, né, de capital por parte dos investidores, muito dificilmente uma empresa dessa continuaria, né, operando no mercado. Então também
vamos ficar muito de olho nisso, que essa questão é bastante importante. E um outro gráfico também, né, pessoal, realmente tudo que falamos aqui sobre a injeção, né, de capital aí dos bancos centrais, o Banco do Japão sempre aparece muito à frente, né, dos demais bancos centrais aí, e esse gráfico é muito interessante porque nos traz aí uma outra perspectiva, não é mesmo? Exatamente nesse momento agora, né, o Fed realmente liderou e ultrapassou muito a injeção aí do banco japonês e do banco europeu, inclusive, pessoal. Realmente muito incrível. Vejam aí então em preto, né, o banco europeu teve realmente, né, uma injeção muito pesada. O banco japonês injetou mais aí nos anos ali de 2016 e realmente o Fed nos últimos dias, né, trouxe aí uma quantidade inacreditável de capital para o mercado. Então ele está liderando, né, gente? Então isso nos traz de novo, né, aquilo que a gente sempre fala, que os Estados Unidos, né, em termos financeiros, são o país mais importante, sem dúvida alguma, pois é dali que vem, né, muitos instrumentos financeiros, toda a questão ali das securitizações, a questão dos derivativos, né? Então eles conseguem refinanciar várias vezes a mesma dívida, eles utilizam a mesma dívida em várias outras para compor fundos, não é mesmo? E que foi exatamente o que explodiu ali em 2008. Você tinha, né, dentro de um mesmo fundo ativos muito especulativos e ativos sólidos, e aí eles avaliavam tudo como sendo sólido, e quando chegou realmente a avaliação correta, fez o mundo simplesmente quebrar, né? A gente sempre comenta da Islândia ali, imaginem uma ilhazinha de gelo ali no meio do nada, lá no norte da Europa, que simplesmente quebrou pela questão aí norte-americana, né? Então é muito importante, né, termos essa visão que um país como esse está aí comprando novamente esses títulos, né, que não há mais confiança, então na verdade está maquiando mais ainda aquilo que já estava maquiado, né? Então quando o próprio Fed não tiver mais o poder de comprar, né, esses ativos podres, porque são muitos mesmo, e já falamos diversas vezes aqui, muito dessa linhazinha azul está indo nessa direção. Então quando o Fed não conseguir mais, né, até por uma questão às vezes jurídica também, isso vai dar, né, um problema enorme e vai trazer exatamente aí a queda que estamos falando tanto. Acerto, gente? Aí outra questão, vejam aí os emergentes, hein? Todos pararam. Grande mudança nos hábitos de trabalho, lazer, consumo nos principais emergentes, né? Então vejam aí, se comparar então abril com abril de 2020 com abril do ano passado, as quedas são enormes, né? Vejam aí que o bloco azul escuro é exatamente relacionado aos aluguéis, né, e estadias, e o azul claro é o trabalho em si, né? Então a Índia aí lidera completamente, Nigéria, Argentina, hein, pessoal? Vamos falar da Argentina também, como se já não estivesse ruim o suficiente. Colômbia, África do Sul, Egito, e aí vem o Brasil, hein, gente? Olha só, o Brasil quase 50% dos aluguéis e 38, 37% do trabalho, né? E de novo, né, pessoal, abril ainda não estava tudo tão paralisado quanto vai estar agora em maio, e em junho, né, esperamos que já tenha um pouco mais de mobilidade, mas as pessoas ainda falam muito das coisas voltarem ao normal, como, né, se ignorassem que as cadeias produtivas vão estar com problema, né? Então não adianta absolutamente nada você reabrir, por exemplo, o turismo, se você estiver tendo um número recorde de pessoas sem trabalho, não é mesmo? Se diversas empresas que te abasteciam com diversos produtos estiverem quebradas, não é mesmo? Se as pessoas não ainda tiverem confiança de começar a sair, né, para gastar dinheiro, gente, não adianta, né? Então, essa reação em cadeia, ela tende a ser cada vez maior até que esse problema seja realmente 100% solucionado. Então vamos ficar muito de olho nisso, e vejam aí, hein, pessoal, olha só, muito bom mesmo quando aquilo que falamos num vídeo aí tão importante quanto o que fizemos no final de semana, sobre aquela bobagem, né, sem fim aí, a China vai se livrar do dólar, né, agora vai fazer uma moeda eletrônica e vai se tornar aí
a moeda, né, mundial, tanta asneira que a gente escuta, né? Então fizemos ali o vídeo muito bem explicativo, e aí novamente o nosso amigo Fernando Urich fez aí comentários, né, que vão completamente na direção do que a gente falou. Então olhem só, além de resgatar a porcaria toda, o Fed agora vai fazer também justiça social na provisão de liquidez. O Fed está comprometido com a inclusão justa e a utilização de empresas pertencentes a minorias, mulheres e veteranos, à medida que combate os efeitos da pandemia, né? Então, esse é um comentário, né, antes de entrar na questão da China, lógico. Então, mais uma vez, né, gente, é o que a gente sempre fala ali, que o mundo inteiro é progressista, e isso vai completamente na direção também da questão que enquanto a gente não tiver aí, né, um governo que alimente completamente esse tipo aí de coisa, né, o Brasil vai perder mais ainda, né, porque esses grandes empresários, eles estão completamente comprados com as causas progressistas e um posicionamento, né, como do nosso presidente, aí, como do próprio Trump, sempre acaba indo contra isso daí e não adianta. Essa é a norma atual, né? Vejam que o próprio Fed, então, está uma coisa dessa, né? Imagina, então, quem não está enquadrado nisso tem uma chance maior de quebrar, é algo realmente inacreditável. Mas vamos, né, o que a gente tinha comentado, então, a questão da moeda chinesa. Veja um comentário. Pessoal, sobre as infindáveis perguntas se a China tirou o laço do dólar, whatever that means, é exatamente o que a gente falou, né? Primeiro que a China não tem absolutamente lastro em dólar, isso é uma bobagem enorme também. O que ela tem, claro, é uma reserva muito grande, que todos os países têm, parte em ouro e parte em dólar, né? Respondo o seguinte: ignorem qualquer afirmação do Yuan destronando o dólar. Bingo, certo? Bingo por Morfeu. Mas por que o Yuan não pode vencer o dólar, meu Deus do céu? O mundo não confia no Partido Comunista Chinês, muito menos na sua moeda. Podem criar o Yuan digital que nada alterará esse fato. Bingo, pessoal, bingo, né? Que coisa maravilhosa aí quando vemos, né? Exatamente o que a gente falou. Então, gente, de novo, né? O que mantém uma moeda forte é o país, é a nação, é o trabalho, é a confiança, né? E quem confia, meu Deus do céu, no Yuan suficiente para vender os dólares, né? E comprar o Yuan. Então, muita bobagem, né, circulou nos grupos de WhatsApp e não tem absolutamente nada a ver, né? Definitivamente não é o Yuan que seria poderoso aí para destronar o dólar. É o que a gente comentou no vídeo, né? Apenas uma grande iniciativa aí das maiores empresas do mundo seriam capazes de fazer isso juntas, né? Não separadas. E óbvio, né? Se as nações se unissem, mas isso é algo completamente impossível, a não ser que haja realmente uma guerra ou algo tão absurdo, né? Quando nos quadrinhos ali do Watchmen, né? Uma invasão alienígena aí, dando uma viajada, né? E não, vamos se unir, senão a gente vai perder, né? Mas com o mercado do jeito que a gente tem hoje, esqueçam, gente. Simplesmente é uma viagem pura. E vejam aí, né? O país que a gente sempre fala, né? Que o Brasil olha e diz: eu sou você amanhã. Exatamente, pessoal, com tanta barbaridade aí que estão fazendo, liberando dinheiro, né, para os nossos amados políticos, que de forma alguma vão pegar esse dinheiro, né, para fazer corrupção, como faziam lá nos anos 80 e geravam, né, aqueles rombos enormes. De jeito nenhum. Eles estão realmente muito preocupados com o povo, né, isso ninguém tem dúvida. Então vejam aí, a Argentina se diz decepcionada com rejeição por credores à oferta de reestruturação de dívida. Não acredito nisso, juro por Deus, né? Imagina aquele cara que você já emprestou dinheiro 1000 vezes, na verdade, emprestou dinheiro lá no passado, né? Esperando que ele te devolvesse já um preço absurdamente baixo, e ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue, e aí ele vem com mais uma oferta ridícula para você, você nega, e oh meu Deus do céu, né? Como que uma coisa dessa pode acontecer? De novo, né, pessoal? Como que a Argentina entrou numa seara dessa? Simplesmente anos, né, pessoal? A nossa mesma política que teve aqui no Brasil também. Aliás, o grupo econômico, né, que faliu a Argentina é exatamente o mesmo, né? Nos livramos aí por muito pouco. O famoso Fórum de São Paulo, que por muito tempo foi uma teoria da conspiração e hoje é completamente aceita. Inclusive, temos vários processos aí na justiça para eliminar realmente o Partido dos Trabalhadores devido a essa ligação
com um órgão aí internacional. Isso é completamente proibido, né? Então isso é mais do que certo. E de novo, né? Se forem ver ali quem está ligado a esse grupo, tem muito mais gente além do PT, né? Tem o próprio Democratas aí que poderia ser pego. Então é muito incrível, né? Essa questão. E aí, se continuarmos com essas medidas de agora, não tem uma outra saída a não ser ficarmos aí igual a Argentina, uma inflação galopante. Não adianta rediscutir a dívida que ninguém quer, sabe que não vai ser pago, porque é um país aí que não há confiança e os políticos e a nação só sabem, né, escolher coisas erradas aí. E aí, né, para dar uma acalmada aí nas discussões, antes de entrar no principal, esse meme realmente ficou muito legal, né, os Estados Unidos perguntando como vocês vão enfrentar a crise e o Brasil, né, esse é o nosso segredo, capitão, estamos sempre em crise, né, fazendo uma brincadeira, uma paródia com o filme ali dos Vingadores, né, que o Bruce Banner fala que sempre está com medo por causa do Hulk, aquela coisa toda, e exatamente a nossa situação, né, pessoal? Entra presidente, sai presidente, todos só querem fazer um impeachment o tempo todo, e a Câmara sempre, né, colocando um monte de coisa aí contra o povo. É incrível, né, gente? Como a gente não sai, né? Sempre, sempre, sempre das mesmas questões. E olhem aí, pessoal, esse gráfico ficou realmente muito bom aí desse canal, né? Analisedeações.com. Tem uma questão muito importante também, né, gente? Quando a gente fala de bolsa, o tamanho da importância, né, das maiores empresas é fundamental para a gente entender o quanto mascarado é, na verdade, o índice, né? Porque se você então trabalhar ali com 5 empresas, aportar dinheiro nelas e as ações dessa empresa valorizar, você consegue paralisar uma queda brusca no índice, né? E o mesmo ocorre, inclusive, nos Estados Unidos, né? A gente falou bastante aqui, as 4 maiores ali de tecnologia, e o Brasil está realmente indo no mesmo caminho, vejam aí. Na verdade, sempre foi mais ou menos assim, né, gente? Agora que deu uma aumentada nessa questão, mas sempre foi assim. Então a Vale, né, tem 10% aí da importância, Petrobras 9%, Itaú 7%, Bradesco 7%, B3 5% e Ambev 3%, né? Então, Itaú Hold 3%, né? Então, isso é muito importante, pessoal, a gente, né, tem em mente, e isso vai ser importante também para a gente falar, né, o grande problema aí que o Brasil está enfrentando, mas vamos sempre ter, gente, a gente fala muito aqui no canal, né, vamos ter na nossa cabeça o tamanho das empresas, né, para o país, para a bolsa, porque quando algo acontece nessa empresa, a gente já imagina qual vai ser o impacto daquilo para a nossa nação, né, em última análise aí. Então, tendo isso em mente, né, gente, vejam aí algumas notícias, né, que saíram novamente aí na segunda-feira. Então, de todas aquelas empresas, né, o Bradesco já tinha sentido um grande impacto, né, porque desses grandes bancos é o banco realmente que está mais sentindo com a inadimplência. O petróleo, Petrobras não precisa nem falar, né, o petróleo está aí com esse problema que é raro o dia que o WTI está valendo mais de $20, meu Deus. Né, quem assistia ali os filmes do Mad Max, que ia faltar petróleo, quem diria chegar num nível desse. E agora então o Itaú, né, lucro do Itaú despenca 43% no primeiro trimestre para 3,9 bilhões. Ainda é muito, né, gente, com certeza. Na verdade dá muita vergonha, né, você morar num país com tanto problema e um banco ainda tem um lucro desse, enquanto, né, o cartão de crédito aí 10% ao mês, né, o juros rotativo. Então é pura exploração do povo, né? Óbvio, um lucro desse vem daí, mas a questão principal é essa, né? Uma empresa tão importante quanto o Itaú cair o lucro dessa forma, e pode crer, né, que os próximos aí vão ser bem menores. E a Gol aí que a gente sempre fala também, prejuízo bilionário, mas operacional não tão ruim, foco no mercado, porém segue no caixa, né? Então, olhem só, né? Aí a Vale também, os minérios, né, foram completamente aí, imaginem como a demanda vai cair, e a B3 nem se fala, quando vier uma queda, mais uma queda aí, o valor da B3 vai cair consideravelmente. Tá certo, pessoal? E aí para fechar, né, gente, mais uma vez isso aí, quantas vezes a gente fala, né, temos mais uma vez aí um vídeo só sobre isso, então busquem aí, né, a síndrome do investidor fanfarrão, né, o uso do FGC. Que as pessoas, né, que investem aí nos menores bancos, os mais espúrios possíveis, e ainda querem, né, ser salvos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Olha aí, o Fundo Garantidor de Crédito tem 27 bilhões de recursos e garante 1 trilhão em ativos
de pessoas físicas, pequenos investidores e empresas. Será isso suficiente, né? Então, de novo, né, pessoal, para você que tem aí um CDB de um banco bem pequeno, de um banco que não tem tradição, né? Será que eu tô salvo pelo FGC? De novo, gente, a gente fez esse estudo, fomos na empresa, inclusive, né, no fundo mesmo. São muito bacanas, se um banco ou outro quebra, realmente acreditamos que as pessoas seriam, né, salvaguardadas aí, mas, gente, não dá para você imaginar numa quebradeira sistêmica e ainda ser salvo, né, por um fundo que tem 27 bilhões, só que garante 1 trilhão. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser inocente. Maravilha, pessoal, então mais uma vez aí, entre no nosso grupinho no Telegram, quem tiver condições entre no nosso grupo pago, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, um grande abraço!